Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começamos uma jornada tremenda, espetacular, da Palavra de Deus. Vamos estudar as mulheres da Bíblia. Vamos estudar essa obra que foi publicada, foi escrita em 2017 e publicada em 2019. Erros e acertos de 40 mulheres da Bíblia, da minha autoria. Então, através desses vídeos, você pode estar lendo meu livro na companhia literalmente da autora, mas quem faz a mudança, quem faz a transformação é o Espírito Santo de Deus. E você, mulher, já fez um grupo, já fez uma lista de transmissão? Se não, faz aí, porque muitas mulheres vão ser edificadas através dessa obra. Eu creio em nome de Jesus. Vamos começar? Diz assim a capa: uma viagem na história de mulheres que viveram num passado remoto, mas até hoje inspiram, corrigem, consolam e edificam mulheres como nós. Dedicatória. A Deus que transcende a história e cuja voz ecoa chegando até nós através de suas escrituras, fonte do conteúdo deste livro. A Jesus que me encontrou quando eu estava completamente perdida. As minhas filhas Ariane e Daniele, razão da minha insistente decisão de ser uma mulher melhor a cada dia. Ao meu esposo, Cosmo dos Santos, que me conhece e não desiste de mim. A minha mãe, Anatila Garcia, por seu exemplo de fé. As mulheres da minha vida, minhas 4 tias, Eliana, Irismar, Olga e Wilma. Um pouco, minhas mães. Um pouco, minhas irmãs. E sempre, minhas amigas. A todas as mulheres que acreditaram neste projeto e já fazem parte dele antes mesmo de sua concretização. Olá, eu sou Adriana Garcia, autora do livro Erros e Acertos de 40 Mulheres da Bíblia. Se isso lhe é familiar, você já é fruto desse livro que começou com o audiobook. Obrigada por abrir seus ouvidos e coração. Ao Ministério Levando Esperança aos Divorciados, do qual sou fundadora e para o qual dedico a renda deste livro. Quanto mais obstáculos, mais creio que foi para este momento que Deus me permitiu chegar até aqui. O LED alcançará o objetivo de Deus, eu creio. Alcançaremos o coração dos feridos e mostraremos onde podemos encontrar cura e direção. A você que está com esta obra em suas mãos, ela só se tornou possível para alcançar a sua vida e de alguma forma lhe edificar. Vou falar aqui, o prefácio quem fez foi a Daniele Louise. Assim como acompanhei o lançamento do primeiro livro da minha mãe, 40 Dias para Mudar a Mim Mesma, tenho um imenso prazer de ver o Senhor agindo em sua vida e proporcionando a ela a oportunidade de publicar o seu segundo livro, Erros e Acertos de 40 Mulheres da Bíblia. O Senhor Deus tem agido na vida dela e, através de sua jornada, tem edificado a vida de muitas pessoas. Desejo que as histórias selecionadas e analisadas neste livro possam, de alguma forma, fazer você refletir sobre os erros que as personagens cometeram e percebendo que você e eu não somos isentos de cometer os mesmos e nos incentivando a acertar naquilo que elas acertaram. Assim podemos ver que outro pecador como nós também pode acertar então nós podemos também. Lembre-se que o Senhor aceita aqueles que o buscam, e que se você quer acertar, assim como mulheres e homens de Deus da Bíblia, chame o Senhor Jesus para estar ao seu lado, pois só com ele as mudanças são de fato concretizadas. Espero que a leitura deste livro edifique sua vida, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e os seus pensamentos em nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:7. Daniele Louise Garcia de Oliveira, filha, 16 anos. Vamos aos agradecimentos? Ao meu Deus, por sua bondade, nos conduziu até aqui e nos permitiu a publicação desta obra. A minha família pelas ausências. Sem a compreensão de vocês, o alcance desta obra seria bem menor. Bom é ter a família como parceiro ministerial. Bom é ter vocês. A todas as mulheres que me incentivaram a perseverar até ver esta obra publicada. A todas as pessoas que não só ouviram, mas distribuíram o conteúdo deste livro antes mesmo de ser publicado através dos áudios. A Cristiane Pereira dos Santos, que não conheço, mas que me deu a ideia de fazer esse projeto mesmo sem saber. Seu pedido por reflexões para mulheres de sua igreja foi atendido por Deus. Ele queria alcançar muitas outras mulheres. Ele sempre faz mais e além. Ao artista plástico Vanderlei Leite, pois isso não é uma capa, é uma obra de arte inspirada por Deus. Ao pintar a tela que se tornaria essa belíssima capa, ele testemunha de uma experiência tremenda com a palavra de Deus.
A você pela confiança e por abrir sua vida para que eu entre enquanto você lê essas páginas. Temos aqui o sumário. Eu não vou ler o sumário porque pode ficar muito longo. Vou diretamente para a introdução. Para mim tem sido um grande privilégio poder servir a Deus com o dom e a capacitação que Ele me deu. Em junho de 2016, publiquei o meu primeiro livro, 40 Dias para Mudar a Mim Mesma, que também foi disponibilizado em áudio e, para a glória de Deus, pôde ajudar muitas pessoas a experimentarem o poder transformador da meditação da Palavra de Deus. Eu amo a Bíblia e acredito que tenho um encargo, um desígnio a cumprir, que é apresentá-la às pessoas, independentemente de suas religiões, e fazer com que elas também amem essa palavra, como fonte de todo o conhecimento, de toda a verdade, como o manual do fabricante, que precisa ser constantemente consultado, considerado, obedecido. Meu desejo sincero é ajudar os leitores a terem prazer na leitura da Bíblia e a experimentarem a real sensação de Deus estar falando com eles, de alguma forma, em cada palavra lida, em cada relato, em cada história, em cada parábola. Bom, mas como surgiu a ideia de fazer reflexões sobre mulheres? Eu escrevo há algum tempo e no mês de março costumo fazer reflexões sobre as mulheres da Bíblia e publicar em minha página no Facebook Palavras de Adriana Garcia. Percebi que muitas mulheres foram impactadas pelo conteúdo e em março de 2017 uma pessoa que eu não conheço me pediu para mandar algumas reflexões para que ela pudesse compartilhar com as mulheres de sua igreja. Então, eu rapidamente respondi que sim, mas precisava de um tempo para fazer o projeto completo. Inicialmente, pensei em fazer de 100 mulheres da Bíblia, mas o cômico é que nem consegui listar esse número. Então, decidi ficar nos 40 nomes, ou 40 histórias. Mas por que erros e acertos? Porque precisamos entender que só porque algo foi registrado da Bíblia, não significa que deve ser seguido. Algumas histórias são contadas para nos dizer o que não devemos fazer. Para deixar essa colocação mais clara, vou contar-lhe uma história. Quando minha filha mais nova tinha 13 anos, ela chegou em casa falando que um colega da escola que é crente fica com várias meninas. E ela foi repreendê-lo por seu mau testemunho e ele respondeu biblicamente. Mas Davi adulterou e foi um homem segundo o coração de Deus. Então eu também posso adulterar e ser um homem segundo o coração de Deus. Olha como anda a interpretação e o ensino das Escrituras por aí. Então entendi que o único personagem bíblico que só tem virtudes a serem imitadas é Jesus, Filho de Deus, sem pecado. Os demais devem ser estudados não para serem seguidos na íntegra, pois tiveram seus deslizes como seres humanos. A Bíblia relata a história de pessoas caídas e isso deve ser considerado quando a lemos. Portanto, personagens bíblicos, exceto Jesus, por vezes nos ensinam o que fazer ou ser, mas também nos mostram o que não devemos ser ou fazer. Nessa perspectiva, escolhi as histórias. Algumas delas destacarão acertos a serem imitados e outras mostrarão erros a serem evitados. Tudo isso para nossa edificação, para que Deus fale conosco de uma maneira simples e compreensível, sem deixar de ser profunda em sua aplicação. Esta obra não tem um conteúdo teológico, não é fruto de uma pesquisa hermenêutica e exegética. É apenas o meu olhar de jornalista diante de um cenário bíblico com uma percepção da história que pode trazer aplicações com princípios bíblicos úteis para as nossas vidas. Revisto-me de temor para fazer essas aplicações e as submeto ao Espírito Santo. Os teólogos não se interessarão por este conteúdo e creio que eles têm uma riqueza muito grande para compartilhar conosco. Mas desejo do fundo do meu coração apenas não me desviar dos princípios, deixar alguns estudos profundos para outro ambiente e outra hora, e perceber que Deus pode tocar a vida dos leitores com verdades que os ajudarão em sua caminhada aqui e agora. Às vezes nos assustamos com tanta maldade que vemos hoje nos jornais, mas essa maldade sempre existiu e a Bíblia relata histórias terríveis que provam que o nosso pecado sempre foi grave, sempre nos cegou e nos trouxe consequências terríveis. Você já leu uma história de alguém que foi esquartejado? Na Bíblia tem. E uma história de uma mãe que comeu o próprio filho, tamanha foi a fome? Na Bíblia tem. E uma história de um irmão que matou o outro por motivo banal? Na Bíblia tem. E a história de um irmão que abusou sexualmente de sua irmã? Na Bíblia tem. A história de filhas que se deitaram com o próprio pai após embebedá-lo e ficaram grávidas dele? Na Bíblia tem. Histórias de guerras sangrentas? Na Bíblia tem. O conteúdo da Bíblia ultrapassa os séculos e retrata quão terrível o homem pode ser depois que o pecado fez parte de sua natureza. Mas também é atual, quando mostra a solução para todas as gerações: Jesus.
Espero que você crie o hábito de ler a Bíblia como quem devora um livro pós-moderno, por mais que sejam episódios de histórias remotas. Na verdade, é o livro que explicita nossa origem, nossa trajetória e nosso destino, e não deveria ser ignorado por ninguém. Seu conteúdo é como uma bússola a nos guiar com segurança. A primeira versão deste livro foi distribuída gratuitamente em áudio para abençoar centenas ou milhares de mulheres por onde ele chegou. Mas os direitos autorais são garantidos, e se você está lendo ele agora, é porque a graça de Deus me foi concedida para conseguir concretizar mais esta proeza para a honra e glória dele. Convido você a ler com os olhos e com o coração. Que em cada frase você tente se transportar para a época ou momento, levando sua imaginação a cada cena e a cada sentimento envolvido. Que a verdade do que você precisa saber encontre um lugar em seu coração ao fim de cada reflexão e que você consiga fazer escolhas sábias a partir de cada uma delas. Vamos caminhar juntas? Conheceremos a história de Eva, a primeira mulher. Viajaremos até a história de Maria, que foi instrumento de Deus para trazer a salvação do pecado, que teve acesso ao mundo a partir do marido de Eva. Falaremos de Sara e Agar, Rebeca, Li e Raquel. Falaremos de algumas mulheres sem nome, como a mulher de Ló, a mulher de Jó, a mulher de Potifar, a mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia, a menina serva de Naamã, a mãe dos filhos de Zebedeu, as 10 virgens, a mulher que ungiu Jesus com perfume caro, a esposa de Noé, a escrava adivinha, as filhas de Ló, as mulheres do sepulcro vazio. Falaremos sobre as 2 parteiras, Sifrá e Poá. Falaremos de jovens como Rode, falaremos de irmãs como Miriam, como Marta e Maria. Falaremos de idosas como Ló e de Eunice, falaremos de viúvas como Dorcas, Ruth e Noemi. Falaremos de mães como Joquebede e Ana, falaremos de mulheres sem filhos como Mical. Falaremos de mulheres estéreis tendo filhos como Isabel. Falaremos de prostitutas como Raabe, falaremos de adúlteras como Batseba, falaremos de esposas como Abigail e Safira. Também falaremos sobre as esposas de Esaú. Falaremos de rainhas como Esté e de juízas como Débora. Serão 40 histórias, algumas delas envolvendo mais de uma mulher. Portanto, o título foi escolhido para destacar os erros e acertos de mulheres dentro de histórias e os aprendizados que a história de cada uma pode nos dar. Raramente escrevo texto bíblico, não porque desprezo sua importância, mas porque meu desejo é trazer uma leitura envolvente, sem quebras, sem um estilo de estudo bíblico. Mas cada uma dessas histórias coloco no início dos capítulos as referências bíblicas que você deve ler antes, para compreender o contexto e conhecer aspectos de cada narrativa que serão comentados nesta obra. Que banquete a Bíblia nos entrega todos os dias? Se permanecemos com fome é porque não queremos nos alimentar dela. Estamos com grande expectativa do que Deus fará a mim e a você. Creio que seremos mulheres melhores, teremos mais discernimento para lidar com nossa vida e saberemos evitar os erros. Deus nos conduza como Ele quer. A jornada começou. E você, vai fazer essa jornada comigo? Vai me ajudar a alcançar mais mulheres? Então, prepare-se e compartilhe esse vídeo. Curte, comenta. É hora de fazer a obra de Deus, de espalhar a palavra de Deus para o maior número de mulheres possível. E homens também, porque homens também podem ser edificados com essa obra. Que Deus nos abençoe. Até o primeiro capítulo amanhã.